Hello everyone, how are you guys? I hope you are okay. Nós vamos começar a falar sobre there is e there are, que equivale ao verbo haver do português. Quando a gente fala que existe determinadas coisas, que há determinadas coisas, né? A forma em inglês é o there is e o there are, para a gente dizer sobre algo que existe, que há. Neste vídeo nós vamos falar sobre there is e there are, e no próximo vídeo a gente vai falar da forma do plural, there was e there were, ok? Então hoje, there is, there are. Bom, o que acontece com esta forma do verbo haver, ainda em português? O que acontece é que na fala a gente costuma utilizar a forma ter com mais frequência do que a forma haver. Então, olha o meu exemplo. Há uma casa em Nova Orleans. Dificilmente você vai ver as pessoas dizendo há uma casa em Nova Orleans. Geralmente as pessoas vão dizer tem uma casa em Nova Orleans. Dificilmente você vai ver alguém dizer há uma padaria na esquina. A pessoa vai dizer tem uma padaria na esquina. Ou há muitas pessoas na festa. Geralmente as pessoas dizem tem muitas pessoas na festa. Então, em português a gente utiliza na fala muito o verbo ter no sentido de haver, no sentido de existir. E aí, é importante tomar muito cuidado pelo seguinte: se eu quero dizer que há ou tem uma casa em Nova Orleans, eu não posso fazer isso aqui, ó. Have a house in New Orleans. Isto está errado. Eu não posso pegar o verbo ter em inglês, o verbo have, e utilizar no sentido de existir, no sentido de há. Então eu não posso fazer isso. Esta forma aqui está errada. Se eu não posso fazer isso, o que eu vou fazer então? Eu vou ter esta forma aqui, ó. A forma there to be. Por que there to be? Que eu vou ter there e mais uma forma conjugada do verb to be. Qual forma conjugada? Quando você aprendeu o verb to be, você tinha três formas de conjugar. O am para I, o is para he, she, it e o are para o restante, né? Se você observar bem, a forma is a gente utiliza no singular. Ele, ela, is. E a forma do are a gente utiliza na forma do plural. Nós, vocês e eles. Obviamente, como você e vocês em inglês é a mesma palavra, a gente utiliza o are para o you, né? Tanto no sentido de você quanto de vocês. Mas, para este caso aqui, a gente vai pensar o seguinte. Se for singular, there is. A conjugação do to be vai ser is. Se for plural, there are. Beleza? Então a gente não vai precisar do am, a gente vai focar aqui no is e are. Então as duas formas são there is e there are. Beleza? Is se for singular e are se for plural. Então a minha frase era há uma casa em Nova Orleans. Então eu tenho aqui a house in New Orleans. A house, uma casa, é singular. There is a house in New Orleans. Ok? A lot of people dancing. Muitas pessoas dançando. Se são muitas pessoas, mas mais de uma é plural. Então, there are. Então a regrinha é essa, é bem simples. Se for singular, there is. Se for plural, there are. Beleza? Então vamos ver aqui mais alguns casos. Eu tenho aqui o there to be, né? E aí eu vou conjugar, colocar is ou are de acordo com as informações que eu tenho aqui. Na primeira frase, two kids. Plural, né, gente? Dois. Então, vamos lá. There are two kids playing. Ok? Vamos lá para a segunda. A cat. Um gato. There is a cat. Four men. Quatro homens. Então, plural. There are. E a book. Um livro. Singular. There is. Então, eu vou ter essas duas formas para dizer o haver em inglês. Para dizer que há duas crianças, there are. Há quatro homens trabalhando, there are. Há um gato dormindo, there is. Há um livro sobre a carteira,
there is. Então é bem simples. Se for singular, there is, como um gato e um livro. Se for plural, there are, como duas crianças brincando ou 4 homens trabalhando. Beleza? Bom, vamos a mais alguns casos aqui. Vamos olhar aqui a forma interrogativa. Forma interrogativa. O que acontece? Tenho aqui a minha frase, there is a book on the desk. Há um livro sobre a mesa. E aí eu quero perguntar, há um livro sobre a mesa? O que eu vou fazer? Vou usar aquela regrinha antiga do verb to be. Vou pegar o is e colocar ele aqui antes do there. Is there a book on the desk? Há um livro sobre a mesa? Tá? Se a resposta for afirmativa, ó, yes, there is. Beleza? Forma negativa a gente vai ver daqui a pouquinho. There are people talking. Há pessoas falando. Eu quero negar. Então, aliás, eu quero perguntar. O que eu vou fazer? Vou pegar o are, coloco ele antes do there. Are there people talking? Sim. Há pessoas falando. Eu diria yes, there are. Beleza? Vamos ver aqui as formas negativas. Primeiramente, né? Quando eu perguntei aqui, ó, is there a book on the desk? Se a resposta for sim, você ia dizer yes, there is. Se a resposta for não, você ia dizer no, there isn't. Mesma coisa aqui, ó. Se te perguntam, there are people talking, aliás, are there people talking? Há pessoas falando? A resposta é sim, yes, there are. Se a resposta for não, no, there aren't, ok? Bom, a forma negativa é there isn't, para o singular, e there aren't, para o plural, ok? Então, minha frase, there is a book on the desk. O que eu vou fazer? Ao invés de escrever there is, eu vou escrever there isn't. Não há um livro sobre a mesa. There isn't a book on the desk. Na minha frase, there are people talking, eu vou dizer que não há pessoas falando, né? Vou usar essa forma, there aren't. Então, there aren't people talking. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em algumas outras frases. Aí eu quero falar assim, ó. Não tem um correio perto da minha casa. Como que eu diria isto em inglês? There isn't a post office near my house. Post office, a post office. Um correio. Então, there isn't. Aí eu quero fazer uma pergunta, né? Quero dizer aqui, ó. Tem um filme bom na televisão hoje à noite? Não sei, né? Olha só, se fosse afirmativa, afirmando que tem um filme, eu diria there is a good movie on TV tonight. Como é uma pergunta, eu peguei o is e coloquei ele antes do there. Is there a good movie on TV tonight? Ok? Imagina que eu queira dizer que há 2 universidades nesta cidade. Olha como que eu faço. There are 2 universities in the city. Ok? There are, porque são 2 universidades. Se fosse uma universidade, eu diria there is. Ok? A university. E eu quero perguntar assim, tem 7 dias em uma semana? Are there 7 days in a week? Se fosse uma afirmação, né? There, depois o are. There are 7 days in a week. Como é uma pergunta, eu coloco o are antes do there. Are there 7 days in a week? A resposta aqui, né, gente? Yes, there are. Sim, há, né? 7 dias numa semana. Ok? That's all for now. See you guys later. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a forma do passado de there is e there are. Bye bye.